Falar um pouquinho sobre previdência? Bora! A gente vai receber aqui, portanto, no Manhã Bandeirantes, a Taine Oliveira, ela que é advogada previdenciária e especialista em estratégias de aposentadoria, viu, Nath? Taine, bom dia, bem-vinda aqui ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, tudo bem com vocês? Todo mundo tá com frio hoje? Muito frio. Apesar que aqui no estúdio tá Tá tranquilo, né, gostosinho Nath? aqui dentro, viu? Eu sou fã do frio, então pra mim é super tranquilo. Pois é. Taine, tudo bem? Como bom cavalheiro, vou deixar a Nath Luquezzi fazer a primeira pergunta, que a gente está aqui cheio de dúvidas, tão quanto os nossos ouvintes e telespectadores que vão participando com a gente pelo 19971021493. Existe alguma especialidade, algo diferente, Taine? No caso das mulheres, existe uma aposentadoria especial? Principalmente porque essas mulheres muitas das vezes têm ali a questão de filhos, né? Tem um afastamento às vezes por uma doença. Existe algo específico para a mulher? Bom, a aposentadoria da mulher, ela já é contada de forma diferente. Então, por exemplo, a aposentadoria para mulher, na maioria das regras, porque depois de 2019 existe o tempo e mais algum requisito, mas a maioria das regras exige que tenha para a mulher no mínimo 30 anos de contribuição. E aí, dependendo da regra de pontos, a regra do pedágio 50%, a pedágio 100%, exige sempre um requisito a mais. Outra situação também que é muito comum é que a mulher, ela tem algumas deficiências, algumas doenças que são mais comuns à mulher, como, por exemplo, o caso da fibromialgia. A fibromialgia, ela é considerada ali, dependendo do grau e dependendo de como é reagido ali o tratamento na pessoa, como deficiência. Então, isso também computa de forma diferente para a aposentadoria da pessoa, né, e da mulher, que a fibromialgia, você já viu algum homem com fibromialgia? Eu nunca vi. Então, é uma doença comum e hoje, por lei, já é considerado como deficiência, e aí a aposentadoria da pessoa com deficiência para a mulher, um grau leve, é considerado no mínimo 28 anos de tempo de contribuição. Ô, Taine, os nossos ouvintes começam a participar. Eu tenho aqui a pergunta da Quitéria da Silva, ela que é lá de Indaiatuba. Ela fez a seguinte pergunta: se eu me machucar fora do trabalho, o INSS ele paga? Ela que está se referindo aí a doenças, a acidentes, né? Referente a qualquer tipo de natureza. Então essa é a dúvida dela da cidade de Indaiatuba. Perfeito. Se ela se machucar fora da empresa, vamos, por exemplo, se ela está ali dentro da casa dela, fazendo a faxina na casa e cai e acaba se machucando e causa uma lesão. Quem paga é o INSS, não é a empresa, porque é considerado como um acidente de qualquer natureza. Mas é sempre bom relembrar que os 15 primeiros dias de afastamento, quem vai pagar ali a remuneração é a empresa, normal. A única diferença é que não tem relação com a empresa, o trabalho. Então, em questão de estabilidade, questão de FGTS, a empresa ela não tem ali a obrigação legal, né? Agora, passou os 15 dias, a pessoa mantém-se ali uma incapacidade, quem vai fazer ali a avaliação da incapacidade e conceder o benefício que vai substituir o salário é o INSS. E se ficar alguma sequela, então, às vezes, sofreu um acidente de qualquer natureza, não é mais uma questão totalmente incapacitante, ela consegue retornar às atividades, mas ficou uma sequela que ela não consegue retornar com a mesma velocidade, qualidade técnica que ela realizava antes, né? E aí, isso pode ter ali direito ao auxílio acidente. Perfeito. Para pessoas que, por exemplo, são donas de casa, estudantes, é preciso ser registrado para contribuir com o INSS? Isso vale também para o MEI, no caso. Eu contribuo automaticamente ao pagar o meu DAS, por exemplo? Perfeito. Então, aqui temos duas situações diferentes. A dona de casa, os estudantes, estamos numa categoria que a gente chama de contribuinte facultativo. O que isso significa? Eles não têm uma obrigação legal de realizar a contribuição para a Previdência Social. E, lógico, dessa forma não precisa ser registrado na carteira de trabalho. Mas, se eles quiserem lá, já para garantir algum benefício, uma aposentadoria no futuro, ou se para se proteger, por exemplo, no acidente, né, que caiu e quer ali ter um tempo, receber algum benefício, um auxílio-doença, por exemplo, ele pode realizar a contribuição com facultativo. Agora, o MEI é o que a gente considera como contribuinte individual, ou seja, ele tem obrigação de realizar a contribuição. E o MEI, diferente de outras categorias de CNPJ, o MEI ele paga só uma guia, que é o DAS. E nessa guia do DAS, ele já consta a contribuição do INSS para o seu CPF.
Perfeito. Taine, as perguntas vão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, 19971021493. Esse tema aqui, a Previdência, interessa muita gente. O Edmilson de Campinas, ele pergunta: tenho 30 anos trabalhados em indústria química e farmacêutica. Tenho direito à aposentadoria especial? Essa é a pergunta do Edmilson aqui de Campinas. Opa, perdemos o contato. Sim. Com... Voltou? Voltou, vamos lá. Voltou? Voltou. Aqui, tá. Então vamos lá, Edmilson. Edmilson tá com bastante tempo aí contribuído como período especial. Pois Se efetivamente esses 30 anos ele estava exposto a agentes nocivos, né, aos agentes químicos, e por meio que ele vai comprovar por um documento chamado PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele solicita no RH das empresas que ele trabalhou. Opa, deu uma leve travada novamente no nosso sinal. Lembrando que a gente está usando o Teams, ou seja, a internet está querendo nos derrubar, mas não vai nos derrubar, a gente vai tentar reconectar a Taine. Vamos ver se ela já está nos ouvindo novamente. Taine, você pode concluir a pergunta do Edmilson? Eu estou ouvindo. Tá, você está conseguindo me ouvir agora? Te ouço. Ah, que bom. Perfeito, então eu vou repetir para não ficar dúvida. Isso, do zero. Então vamos lá. Então, se o Edmilson, nesses 30 anos, ele tiver um documento que comprova que ele estava nesses 30 anos exposto a agentes nocivos, ou seja, os agentes químicos, e esses agentes químicos estão ali acima do nível de quantitativo que tem ali na NR15, que é a norma onde prevê ali os agentes químicos, ou se é um agente qualitativo, porque existe alguns agentes químicos que não importa a quantidade. A exposição por si só, ele já é nocivo para a saúde. Ele pode sim vir ter direito à aposentadoria especial. E uma notícia boa, porque recentemente saiu uma decisão do STF que reconheceu que hoje a aposentadoria especial não exige mais a idade mínima, o que depois de 2019, com a reforma previdenciária, estava-se ali exigindo uma idade. Hoje não exige mais. Só que é interessante fazer os cálculos para ver se a aposentadoria especial é interessante para o senhor Edmilson. Por quê? Porque diferente de antes da reforma, que a aposentadoria especial já dava direito a 100% das suas médias de contribuições, hoje não. Hoje, até 20 anos de contribuição para o homem, ele vai aplicar o coeficiente de 60% da média dele e vai aumentar 2% para cada ano. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem 25 anos de período especial, que é o tempo mínimo que exige para aposentadoria especial, ele não vai se aposentar com 100%, vai se aposentar ali com 70%. Então, no caso do Edmilson, tem que analisar se não existe outras regras mais benéficas para ele, reconhecendo ali os períodos especial antes de 2019. Hoje em dia existe um novo benefício do INSS, que são os filhos de vítimas de feminicídio, que agora têm direito a uma nova pensão especial. Isso já está valendo? Quais que são as regras, doutora? Sim, essa já tem uma lei que prevê isso, já está valendo. Essa pensão, ela é vitalícia, precisa comprovar a questão do feminicídio, então, por meio de um boletim de ocorrência, na certidão de óbito, se for a situação, né, geralmente está descrito o motivo do ocorrido, certo? E, claro, os documentos que comprovam ali a questão de ser filho da pessoa que sofreu ali a violência doméstica. Perfeito. Perfeito. Você que nos ouve em toda a nossa região pode mandar sua pergunta, a sua participação, 19971021493. Ô, Taine, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Que a gente imagina que muita gente esteja se fazendo nesse momento. E por vergonha, timidez, ainda não mandou pra gente, mas a gente está aqui aguardando ansiosamente pela sua participação, você que nos ouve na Rádio Bandeirantes. Acidente de trabalho, né? Quanto tempo o INSS ele leva para poder pagar essa pessoa que se acidentou? Acho que é uma das perguntas mais frequentes entre essas pessoas que estão nos ouvindo agora, viu, Taine? Perfeito. Acidente de trabalho, a gente tem duas categorias antes de eu falar sobre tempo, né? Existe o acidente típico, a pessoa está trabalhando e aí caiu, né? Na verdade, temos três, que é esse, o típico, que a pessoa caiu, se machucou, foi atropelado por uma empilhadeira, porque vocês não imaginam como isso é comum, de ser atropelado por uma empilhadeira. Esse é o normal, a empresa reconhece o acidente, abre o CAT, que é o documento que comprova que tem relação com o trabalho, né? E aí, nessa situação,
é rápido. O próprio RH geralmente solicita ali para o seu funcionário o benefício, considerando ali o documento médico que tem mais de 15 dias que ele vai precisar ficar afastado, e aí ele reconhece ali o benefício acidentário. E isso garante ali o direito à estabilidade depois da alta. E mais uma coisa, se depois da alta, como a outra situação que eu falei, ficou alguma sequela que a pessoa ela não consegue retornar com a mesma qualidade técnica, mesmo que essa lesão seja mínima, a incapacidade mínima, ela tem ali direito ao auxílio acidente. Então, tanto a estabilidade quanto o auxílio acidente. Agora, tem outras duas situações que é mais complicado, né? A primeira situação é o que a gente chama de doença ocupacional, que é quando, em razão das atividades da pessoa, ela tem uma doença, causou uma doença ou agravou. É muito comum em doenças que carregam peso ou tem movimento repetitivo, que são as doenças de Ler, túnel do carpo, hérnia de disco que eu já falei, e outras doenças ortopédicas em razão de carregar peso, em razão de ficar muito tempo em pé. Essas doenças, como elas são mais difíceis, porque em regra elas são degenerativas, as empresas não costumam reconhecer a relação com o trabalho. Então, essa situação é mais difícil comprovar na Previdência Social e costuma ter muitas negativas. É um dos principais negativas do INSS. Só que existem outros meios, além do CAT, porque a empresa não emite CAT, né, nessas situações, que dá para comprovar a relação com o trabalho. Tem estudos médicos que demonstram a questão da idade da pessoa que vê que não. Opa, a internet novamente querendo nos derrubar, não tem problema, daqui a pouco, portanto, a Taine concluir a resposta dela, vamos voltar com ela então. Taine, pode concluir. Travou de novo. Não tem problema, ó. Só reforçando para você, hoje a gente está recebendo, portanto, a advogada previdenciária e especialista em estratégias de aposentadoria, a Taine Oliveira. Vamos voltar com ela para ela concluir a resposta. Bom, como eu estava falando, a doença que é equiparada a acidente do trabalho, que é mais difícil de comprovar, são as principais negativas do INSS. Essa não tem como estipular um tempo, mas se o seu benefício foi negado e o seu médico relatou ali que sim, foi agravado ou foi realmente causado em razão das suas atividades de trabalho, e o INSS negou seu benefício, procura um advogado especialista em direito previdenciário, porque existe outros meios de comprovar que aquela doença tem relação com o trabalho e você está ali em possibilidade de trabalhar. A outra situação é a situação de acidente de trajeto, que poucas pessoas realmente sabem que tem relação com o trabalho. Que é o quê? Estou indo para o trabalho, ou estou saindo do trabalho e voltando para casa, acontece algum acidente, caí na calçada, ou tive um acidente de moto porque estava de moto ou de carro, independente do veículo. E ali também causou alguma incapacidade, esse acidente tem sim relação com o trabalho, porque a empresa tem obrigação que mantenha a segurança desse trabalhador, tanto para voltar do trabalho quanto para voltar para casa. Perfeito. Com essa reforma da Previdência, quem tem aposentadoria e uma pensão vai perder uma das duas ou continua com as duas? Ótima pergunta, ótima pergunta. Essa é uma dúvida comum e um receio constante, porque tem algumas mentiras rolando por aí, né? Não perde. Via de regra, não perde. Você pode, sim, receber a sua aposentadoria e a pensão. O que vai acontecer é que você vai receber aquele de maior valor e aquele benefício de menor valor, você vai receber uma proporção, tá? Não vai receber mais 100% dos dois, como antigamente. Então, você pode ficar tranquilo que não vai cortar, você vai receber os dois de forma vitalícia. O que pode acontecer também, você ter ali a aposentadoria de um regime, o pensão por morte do INSS, e aí você tem um segundo casamento, e esse segundo casamento é de um outro regime, ou seja, ele é servidor público municipal e ele paga a previdência do município, né? Se porventura essa pessoa, seu cônjuge, né, ou seu parceiro vir falecer, você pode ter direito também a essa outra pensão, então direito ali a 2 pensões e uma aposentadoria, né? O que acontece de cortar, que as pessoas acabam colocando nesse mito, é quando é a pensão do militar. O militar, realmente, você tem um ou você tem outro. Os dois, se você casar também, você acaba perdendo. Agora, do INSS, não tem esse problema.
Ô, Taine, existe algum auxílio, acidente para essas pessoas que sofreram algum acidente e que continuam trabalhando mesmo com alguma sequela? Sim, o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente, ele é diferente do auxílio doença, que hoje é conhecido como benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, que hoje tem o nome de benefício por incapacidade permanente. Ele não é um benefício que substitui salário, né? Tanto que é comum você receber esse benefício abaixo do salário mínimo. Por quê? Ele é 50% de uma eventual aposentadoria que você teria direito. E esse auxílio acidente, então você está trabalhando, ele acumula com o seu salário. Você pode receber os dois, continuar trabalhando e ter ali o auxílio acidente. Por quê? Aquela sequela, aquela lesão, ela não necessariamente te incapacita para continuar trabalhando, mas ela te impossibilita ou te dificulta de realizar da mesma forma antes do acidente. Né? E esse auxílio acidente, inclusive, acumula com salário, ele vai ser vitalício e é o único momento vitalício até você se aposentar. Então, o único momento que vai cortar esse benefício é quando a pessoa se aposentar. Ele também acumula com outros benefícios, como salário maternidade, seguro-desemprego, ou em outra situação, quando a pessoa tem uma doença causada por outro motivo, que não é do acidente, ele acumula, você recebe o auxílio-doença e esse auxílio acidente causado pelo acidente. Doutora, para quem nos escuta aqui na Rádio Bandeirantes e está fazendo uma transição de carreira, saindo do CLT e indo ali, né, começar um negócio e se enquadrando ali no MEI, de CLT para MEI, como é que essa mudança pode influenciar na aposentadoria? Ótima pergunta. É sempre importante a gente fazer um planejamento nessa situação. Por quê? O CLT, ele dá ali o direito de se aposentar por uma das regras de transição que a gente chama de tempo de contribuição, que hoje não basta ter o tempo mínimo, que é 30 para mulher e 35 para homem. Existem vários requisitos conforme cada regra, né? Quando a pessoa passa a contribuir pelo MEI, ele meio que imediatamente ele abre mão dessas regras. Por quê? O MEI, ele só se aposenta pela regra definitiva. Qual é a regra definitiva? A aposentadoria por idade, que exige ali a idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então, só compensa realmente recolher o MEI em duas situações. Três, né? Vamos dizer três aqui, vamos ser flexíveis. A primeira é realmente quando a pessoa entende que aquela é uma situação temporária e ela tem um objetivo de fazer um planejamento para depois complementar essa alíquota para poder computar para fim de aposentadoria por tempo, se ele realmente ali tiver direito por tempo. Mas a ideia é converter para um outro tipo de empresa que vai permitir ter direito à aposentadoria por tempo. A segunda situação é que ele realmente tem pouco tempo de contribuição e de todas as formas ele vai se aposentar por idade. Então, não tanto faz, tanto continuar como CLT ou se for por MEI, isso não vai mudar a aposentadoria dele, aí tudo bem. A terceira situação é que a questão da média das contribuições. Quando você se torna MEI, o MEI contribui pelo mínimo, ele não pode pagar mais pelo mínimo, nem a questão de complementar. Muito se tem aí o mito que se ele complementar, ele pode pagar ali acima do mínimo. Não pode, a complementação também é pelo mínimo, só muda a questão da alíquota, que o MEI paga 5%, para contar por tempo precisa de 20%, então ele pagaria esse 15%, mas sempre com a base no mínimo. Então, quanto mais tempo a pessoa está contribuindo pelo mínimo, menor vai ficando a média, mais próximo vai ficando do salário mínimo valor da aposentadoria. Então, se a pessoa tem um ótimo salário, talvez seja necessário ali fazer um planejamento para ver se esse período de MEI não vai acabar reduzindo futura aposentadoria dele. Agora, se a pessoa sempre recebeu ali próximo do mínimo, então também não vai ter um reflexo negativo, porque é muito próximo do que ele já recebia. Aí tudo bem, o MEI não vai prejudicar. Perfeito. Taine, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar conosco aqui no Manhã Bandeirantes e tirar tantas dúvidas importantes sobre Previdência Social. Essa sua participação que foi o maior sucesso aqui, muita gente participando conosco na manhã desta terça-feira. Obrigado pela sua disponibilidade e passa aí suas redes para quem quiser fazer contato, te acompanhar também. Perfeito. Eu que agradeço, eu sempre gosto de passar informações, de ensinar as pessoas sobre os seus direitos, né? Que as pessoas precisam saber e não cair ali em fake news. Bom, se as pessoas quiserem me procurar, pode procurar por Advocacia Taine Oliveira,
E meu nome é um pouco difícil, tá? É um nome indígena, é com H e Y. E se precisar tirar qualquer dúvida, estou à disposição. Soletrando então T-H-A-Y-N-E. Taine, Isso, mas se fala Taine Oliveira. isso. Exato. Obrigado, viu, querida? Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau.